Mergulhão, tudo certo? 8 meses atrás, para ser bem preciso, a gente comentou um pouco sobre o porquê o home office não deu certo em algumas empresas. E esse ano, 2024, começou justamente com essa tendência. Muitas empresas retornando para os escritórios, algumas em modelo híbrido, outras em 100%. Eu queria entender de você como que você avalia esse retorno das empresas a esse trabalho presencial. Me parece, né, assim como vários anticorpos, né, naturais, né, que as organizações reajam, né, para voltarem, né, aos seus modelos anteriores, né? Então, passado esse grande boom aí que foi a pandemia, sobretudo nos primeiros anos, né, 2020, 2021 e até 22, né, os anticorpos agora estão reagindo, né, não só, enfim, gestores, né, acostumados a lidar com o presencial, empresas com culturas acostumadas a lidar com o presencial, estão reagindo a esse movimento que puxou para o lado do remoto e tendendo, né, a voltar às suas origens, digamos assim. Não me surpreende muito, né, esse movimento, mas com certeza é um movimento assim, limitador, né, em termos de oportunidades, né, para essas empresas. Elas com certeza, com esse movimento, vão perder profissionais eventualmente relevantes para elas e deixarão de ter acesso a outros tantos que não estarão dispostos, né, a se colocar em posições de trabalho parcialmente ou 100% presenciais, né? Mergulhão, no nosso último papo, você disse que a pressa que foi necessária devido ao surgimento da pandemia, muitas empresas foram obrigadas, às pressas, a ter esse trabalho remoto. Foi uma das falhas para esse sistema não ter dado certo. Eu queria entender de você se hoje você acredita que com as empresas talvez trabalhando uma gestão mais devagar, com calma, agora voltando a um híbrido hipoteticamente, conseguirão no futuro ter um home office, ter um anywhere office e assim todas essas oportunidades que você comentou possam surgir. Com um pouquinho mais de planejamento, a tendência é a coisa funcionar, né? Mas antes mesmo do planejamento, né, precisa ter a intenção de se fazer, né, que é o principal. E como eu comentei, né, as empresas, as estruturas, né, as organizações estão reagindo, né, para retornar, né, a seus estados anteriores, né, que é o presencial, que é o tradicional para quase a totalidade, né, das empresas, né? Nós, na Impulso, que trabalhamos 100% remoto, desde sempre somos, de fato, a exceção dentro do mundo, né? Mas não somos os únicos, é importante ressaltar. A gente foi, em 2013, olha só, tem mais de 10 anos isso, a gente foi estudado como um case no livro Remote Office Not Required, o livro da 37 Signals, uma empresa americana, que é adepta do trabalho remoto desde os seus primórdios também, e que mostra cases de empresas no mundo inteiro trabalhando de forma remota. Então, assim, é possível, mas depende desse interesse e desse planejamento, dessa execução e de posterior execução, né? Durante toda a pandemia, toda essa digitalização, as empresas tiveram que passar todos os processos para o ambiente digital. Isso você me disse que foi uma certa dificuldade para elas. Agora elas estão no digital e vão ter que passar de novo para o presencial. Qual você acredita que vai ser a dificuldade de fazer toda essa passagem novamente, né? Eu tenho dúvidas, na verdade, o quanto que as empresas realmente aderiram a modelos digitais, né? Porque naquela brincadeira da frase, né, depois que você vê, não dá para desver, né? Você nunca consegue não pensar em algo que você já pensou, né? Então, quando você migra, né, para um modelo de gestão de trabalho, né, que a gente está falando aqui, quando a gente está falando do remoto, a gente está falando sobre gestão de trabalho, né, e a gestão do trabalho de forma digital, né, que é diferente da gestão de trabalho da forma presencial, né? Quando você migra para o ambiente digital, é muito improvável que você volte atrás no modelo de gestão, mesmo que você retorne ao escritório. Então, as ferramentas que você passou a usar, se é que efetivamente você passou a usar elas em sua totalidade, é provável que você continue utilizando-as mesmo que você retorne para o presencial. Então, ou as empresas que não adotaram, né, elas vão simplesmente continuar sem a sua adoção, né, das ferramentas digitais,
né? Ou as que adotaram vão retornar para o escritório, mas seguindo o uso das ferramentas digitais, né? Porque a partir do momento que você tem, né, o tracking do trabalho todo no digital, o acompanhamento da evolução de processos e projetos, tudo digitalizado, simplesmente fica sem sentido, né, você voltar ao mundo, entre aspas, analógico para esse tipo de gestão. A analogia que eu posso fazer é hoje de meios de pagamento usando o Pix. Hoje, praticamente a totalidade, né, das pessoas bancarizadas usa Pix para fazer transferência para amigos, para colega, para pagamento de serviços, fornecedores e tudo mais. Então, depois que você passa a usar o Pix, dificilmente você vai retornar ao uso do papel moeda a partir do momento que o Pix está disponível. Claro, se acontece um hecatombe e o Pix passa a não estar mais disponível, aí você volta para o papel moeda, mas vão ser raros os casos e as exceções, né, do uso do papel moeda em relação ao Pix. Então, a analogia é meio parecida. As equipes de tecnologia foram as que tiveram uma excelente adaptação a esse novo modelo de trabalho, né? E, inclusive, essa teria sido uma das grandes reclamações dos gestores, o fato de muitas das equipes de tecnologia estarem trabalhando muito longe, às vezes numa praia ou na Europa, enfim. Como você vê a adaptação do time especificamente? Porque eles estão acostumados com esse trabalho deles distantes, às vezes numa praia, que para eles hoje é uma qualidade de vida, e agora eles serem chamados de volta a estar 1, 2 dias aqui, seja em São Paulo ou onde for a empresa, né? Como você enxerga esses times, como você avalia que os times possam reagir a isso? Esse tópico é bem interessante, porque o que eu tenho reparado nas empresas que eu tomo conhecimento, ou que eu converso, né, com os gestores, é que as empresas, entre aspas aqui, né, estão voltando para o presencial ou para o híbrido, exceto as áreas de tecnologia, que continuarão 100% remotas. Então, são poucas as empresas que estão retornando para o presencial em suas áreas de tecnologia. Retorna a empresa inteira, mas a área de tecnologia continua ou full remote, ou pelo menos num híbrido mais light. E, de certa forma, essa já era uma característica das áreas de tecnologia, mesmo antes da pandemia começar, né? Então, é muito comum, né, a gente tomar conhecimento, né, das empresas, né, que já praticavam um modelo híbrido nas áreas de tecnologia, mesmo antes da pandemia existir. Então, isso é um caso curioso, né, porque existe uma área, né, que essa área de tecnologia dentro das empresas, que é como se fosse, entre aspas, assim, né, a resistência ali do trabalho remoto, porque ainda hoje, e eu acho que continuará por muito tempo, é uma área com poder de barganha grande, né, porque tem um cunho muito estratégico dentro da maioria das empresas hoje, que as empresas que existem hoje, elas estão se tornando cada vez mais tecnológicas, então dependem de áreas de tecnologia avançadas, e as áreas de tecnologia, elas são avançadas não só naquilo que elas produzem, mas na gestão do trabalho que é realizado. Então, essa gestão digital do trabalho dentro das áreas de tecnologia já faz parte da natureza do trabalho, né? Então, o uso de vários métodos e várias ferramentas de gestão do trabalho digital, que pode ser usado em praticamente qualquer área, mas que na área de tecnologia, pelo conhecimento tácito e também explícito, né, da busca desse conhecimento pelas áreas, fica muito fácil, pelo menos mais fácil, você demonstrar que o trabalho está efetivamente evoluindo e que o trabalho está sendo efetivamente executado e concluído, né, e com seus percentuais de erros e acertos e sucessos, através dessas ferramentas. Então, como é possível na área de tecnologia fazer isso, né, como tem sido demonstrado possível, essas áreas conseguem esse poder de barganha de negociação, porque o resultado, no final das contas, acaba aparecendo, né, o que outras áreas eventualmente não conseguem fazer ainda, não porque não existam ferramentas, mas só porque elas precisam evoluir e melhorar a capacidade dessa gestão do trabalho digital. Você acredita que essa exportação de profissionais de TI, as empresas estrangeiras virem para cá, contratarem brasileiros, profissionais de TI brasileiros, para trabalhar remotamente para as empresas de fora, teria acarretado nessa opção pelos times de tecnologia serem mantidos em home office, anywhere office, seja, justamente por essa questão deles acabarem migrando para essas outras empresas? É um fator relevante, né? Mas não acredito que seja o único, né? Porque uma empresa estrangeira,
ela consegue também oferecer salários extremamente competitivos, né? Então, independente de todos os benefícios, né, que uma empresa brasileira possa colocar, e eu colocando aqui o trabalho remoto como uma parte do pacote de benefícios, né, uma empresa estrangeira oferecendo, né, valores financeiros, né, ordens de grandeza maior, existe realmente uma dificuldade grande, né, das empresas brasileiras conseguirem competir com isso. Então, eu acho que faz parte, parte da proteção das áreas de tecnologia está em oferecer esse benefício para contrapor, né, as empresas estrangeiras que já estão entrando e já estão no mercado também há alguns anos, né? Mas ele não é um fator único, né? E não é o fator talvez mais decisivo, sabe? Quais fatores você acredita que impulsionaram a essa falha, de certo modo, desse modelo de trabalho, né? Por que as empresas não conseguiram se adaptar a esse modelo e optaram, então, por um híbrido, para ter as equipes próximas? O que você acredita que foi que impulsionou isso? Tem um mix de coisas, né? Então, essa parte da gestão do trabalho, né? A gestão digital do trabalho, ela é importante. Se você não consegue demonstrar que o trabalho está sendo feito, que o trabalho está sendo concluído, que as equipes estão sendo eficientes, fica muito difícil você defender que as pessoas fiquem remotas. É mais fácil para o gestor simplesmente mandar voltar ao escritório, porque pelo menos ali dentro do escritório ele consegue mostrar para a empresa, né? Não estou dizendo que isso é certo, tá? Mas o gestor consegue mostrar para a empresa que as pessoas estão ali dentro do expediente de trabalho, né? O que não necessariamente ele consegue fazer quando as empresas estão remotas. Então, infelizmente, isso acontece, mas esse fator eu acho que não é o único, né? Então, existem culturas, e existem culturas corporativas, eu digo, né? Que realmente são do trabalho, é uma cultura do trabalho presencial. As pessoas, anteriormente à pandemia, em sua maioria, foram contratadas com a expectativa de trabalharem presencialmente no escritório. Elas foram tiradas do seu escritório de maneira forçada, né? Sem necessariamente aquilo ser do seu interesse, né? Então, você colocar, ao mesmo tempo que existem pessoas que querem trabalhar propositalmente no trabalho remoto, porque isso é uma opção de vida, uma opção de carreira e tudo mais, existem pessoas que querem trabalhar no presencial por opção, e não é ruim. Trabalhar presencialmente não é ruim. A grande questão é só você querer trabalhar presencialmente, mas você ter que trabalhar presencialmente, mas você gostar do remoto, e vice-versa, né? Então, precisa ter um fit, né, dos interesses, né, tanto da opção do trabalhador quanto da opção de trabalho da empresa, para que a coisa funcione, né? E muitas dessas pessoas que estão trabalhando remotamente, que foram obrigadas a trabalhar remotamente na pandemia, efetivamente não queriam, não gostam do remoto, gostam do contato físico e tudo mais. Então, eu acho que tem essa conjunção aí de fatores, né, que causou esse cenário. Perfeito. Para encerrar nosso bate-papo aqui, Silvestre, eu queria entender qual você acredita que vai ser a tendência do modelo de trabalho, né? Se a tendência é que as empresas cada vez mais voltem ao presencial, ou que futuramente elas comecem a se adaptar a um trabalho home office e tenham, de fato, o home office instalado como modelo de trabalho delas. Legal. Fazendo um pouquinho de futurismo aqui, né? O tempo dirá se isso efetivamente vai acarretar e vai acontecer assim, né? Eu acho que existe a tendência, né, para que as empresas voltem, aceitem esse modelo híbrido e voltem, em parte, para o presencial, pelos motivos que a gente já conversou aqui hoje. Mas, a partir do momento, né, que a geração de gestores vá avançando, né, os gestores atuais vão saindo do mercado, vão eventualmente se aposentando, e novos gestores com novas cabeças, gerações mais novas, comecem a adentrar esses postos, me parece que a tendência natural vai ser que o trabalho remoto seja cada vez mais aceito, de forma generalizada. Isso pode demorar 1 década, talvez 2 décadas, talvez 3 décadas, o tempo dirá aí em relação ao que vai acontecer, mas me parece, né, fazendo um pouquinho desse futurismo, que a tendência no longo prazo, longuíssimo prazo, é que cada vez mais o trabalho remoto continue avançando, apesar dessa recuada, né, por conta dos anticorpos, né, que estão agindo agora dentro das organizações. Perfeito, Silvestre. Queria agradecer o conteúdo que compartilhou aqui comigo hoje e espero te reencontrar em eventos, artigos e entrevistas da The Inside. Muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno. Sempre um prazer participar.